Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô num lugar diferente, meu lugar preferido nesses dias, que é o Parque das Abadias. Mas eu vim aqui falar com vocês sobre esse livro maravilhoso pra gente responder a pergunta como temer a Deus. Então se vocês quiserem entender mais sobre isso, continua no vídeo. Bom, esse livro chama Incomparável, o nome dele não é Como Temer a Deus, mas ele fala sobre 10 maneiras que Deus é diferente de nós. Ele fala sobre 10 atributos de Deus que a gente não pode ter. Esse livro é um conjunto com o livro Renovadas, que eu já falei dele no canal, então se você não viu ainda, depois vai lá assistir, também é muito bom. O Renovadas responde a pergunta qual é a vontade de Deus para minha vida, mostrando os atributos comunicáveis de Deus. Então ele mostra como a gente pode refletir esses atributos de Deus. E a questão é que esse livro, ele tenta responder a essa pergunta, como temer a Deus, com a seguinte resposta: deixe Deus ser Deus. Esse livro aqui começa com 2 versículos, Provérbios 31:30 e Salmos 111:10. Provérbios 31:30 é: enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme o Senhor será louvada. E o Salmo 111:10 fala: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então esses 2 versículos falam de temor. E para entender esses versículos, então a gente primeiro precisa entender o que é temor. Para a gente saber como temer a Deus, a gente precisa saber o que é o temor. E a gente tem várias formas de explicar isso com o que a Bíblia diz, mas uma forma que eu gosto muito é com o próprio Pai Nosso. Pai Nosso começa assim: Pai Nosso que está no céu. Então ele mostra que tanto Deus está perto, Deus é o Pai Nosso que está acessível a nós, mas ele também está no céu. Então ele é elevado, ele reina sobre toda a terra, ele é muito diferente de nós no sentido de que ele é Deus e nós não somos Deus. Então temor não é simplesmente você ter pavor de Deus, você ter medo de Deus, você se esconder de Deus, mas justamente você reconhecer que ele é o seu Pai que está no céu. Ele está perto, mas ele está elevado, ele está acima, então é uma reverência e um santo temor, como fala em Hebreus 12. Isso é que é temor a Deus, não é pavor, não é achar que Deus é um Deus horrível e mau, mas saber que ele não é homem, ele não é uma pessoa. Nós somos pessoas e Deus é Deus e ele está acima de todos nós. Então o temor correto depende da gente conhecer Deus corretamente. Se a gente acha que Deus é uma pessoa como nós, como um amigo, como um familiar, a gente vai achar que ele é uma pessoa, que ele não deve ser reverenciado, não deve ser temido, como a Bíblia diz que ele deve ser. Então o temor está no conhecimento correto de Deus. E é interessante que Provérbios 31:30 fala sobre temor a Deus e temor de homens implicitamente, né? Porque no começo do versículo fala: enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme o Senhor será louvada. Então essa graça e formosura tem a ver com o temor de homens, né? Porque quem define se você tem graça, se você tem formosura no caso das mulheres, ou nos homens no caso de beleza, poder, força, enfim, são coisas que os homens veem. Então essas coisas são enganosas. A gente temer a homens, ou seja, a gente esperar que o nosso reconhecimento, nosso louvor venha de homens, é vão. É enganoso, mas a mulher que teme o Senhor será louvada. E se a gente pensa que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, não é só a mulher que teme o Senhor, né? Mas os homens também que temem o Senhor. Esse é o verdadeiro valor da nossa vida, que é temer a Deus. E aí quando a gente pensa que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, então quer dizer, a gente precisa conhecer a Deus corretamente para temer o Senhor, e com isso a gente vai adquirir sabedoria. E não pela graça, pela formosura, pelo que o mundo quer nos dizer que é sabedoria, mas pelo temor do Senhor é que a gente vai atingir sabedoria. Então é por isso que esse livro trata de 10 atributos de Deus em que ele é diferente de nós, para justamente a gente conhecer a Deus e assim a gente temer a Deus corretamente e a gente deixar Deus ser Deus. E isso aqui tem tudo a ver com o primeiro atributo que eu queria falar um pouquinho com vocês, que é o Deus infinito. E assim, a ordem que os atributos estão nesse livro é genial, assim, incrível, como cada atributo vai se relacionando. Então tem infinito, autossuficiente, eterno, enfim, eles vão se relacionando de uma forma muito perfeita, mas o fato de Deus ser infinito. E muitas vezes quando a gente pensa em infinito, a gente pensa em alguma coisa que não tem fim. Mas a autora aqui, a Jen Wilkin, traz que infinito, na verdade, é que Deus não tem limites. Não é só que ele não tem fim, mas ele não tem nenhuma espécie de limite. O fato de Deus não ter limites é por conta de ele ser o Criador. Ele é o Criador e todo o resto são criaturas. Então, todas as outras coisas que existem são criadas e têm limites. Então, Deus determinou o tamanho dessas árvores aqui, Deus determinou a cor do céu e a extensão da terra, e todas as coisas, todos os limites foi ele que determinou. Mas ele em si não tem nenhum limite. E é interessante que a gente gosta muito de medir as coisas. A gente está toda hora medindo o tempo com os nossos relógios, com os nossos celulares, a gente mede o dinheiro que a gente pode gastar, que a gente não pode gastar, a gente gosta de medir o nosso cabelo, o nosso peso, a quantidade de calorias que a gente come. A gente pode até medir, mas ele é que determinou os limites. Então por que a gente gosta tanto de medir as coisas? Porque a gente sente que tem controle sobre elas. A gente mede e compara com o nosso padrão e fala, isso tá bom, isso não tá bom, mas Deus é o verdadeiro criador de limites. Então ele criou os limites do céu e da terra, ele definiu a duração de um dia, ele definiu em detalhes as medidas da Arca de Noé e ele definiu
em detalhes a minha altura e o comprimento do meu braço, das minhas pernas, então Ele é o que define os limites perfeitamente. E a gente acha que consegue definir limites, mas na verdade a gente só consegue medir. E essa é a grande diferença, que Deus não tem limites e nós temos limites. E o mais importante, os limites que Deus estabelece são planejados, são pensados e são perfeitos. Ele sabe por que Ele nos criou com certas limitações, a nossa limitação de pensar, de raciocinar, a nossa limitação de ficar acordados determinado tempo e depois precisar dormir, nós temos limites. E Ele não. Sabendo disso, a gente tem duas escolhas. A gente pode rivalizar com Deus ou a gente pode refletir a glória de Deus. E isso tem tudo a ver com os atributos comunicáveis e incomunicáveis, ou seja, os incomunicáveis que estão aqui, que são 10 formas que Deus é diferente de nós, e os comunicáveis lá do livro Renovados, que são as maneiras que a gente tem de refletir a glória de Deus. Então, enquanto os comunicáveis a gente não só pode, mas deve refletir, que são os atributos que Deus quer que a gente reflita dele, os incomunicáveis a gente só não pode, como a gente não pode desejar refletir. E é isso que acontece. Quando a gente escolhe refletir a Deus, refletir a imagem de Deus, a gente escolhe esses atributos que Ele nos deu. Mas quando a gente escolhe rivalizar com Ele, a gente não quer os atributos que Ele nos deu. A gente quer os que são só dele. Então, em vez de querer ser bondosos, amorosos, misericordiosos e fiéis, a gente quer ser soberana, a gente quer ser onipresente, onipotente, a gente quer ser autoexistente, autossuficiente. Então, essa é a diferença. A gente pode refletir a glória de Deus sendo o que Ele deseja de nós, ou a gente pode rivalizar com Ele. Só que quando a gente escolhe rivalizar com Ele, a gente está escolhendo tomar o lugar de Deus. A gente está escolhendo ser Deus nós mesmos e tentando usurpar a glória dele, em vez de refletir a imagem dele. Então, a nossa pergunta principal: como temer a Deus? Conhecendo verdadeiramente quem Ele é e conhecendo quem nós somos e ocupando o nosso lugar, deixando Ele ocupar o seu lugar, escolhendo refletir a glória de Deus e não buscar ela para nós mesmos. Bom, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu ainda vou fazer mais um vídeo sobre esse livro maravilhoso, então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para não perder esse próximo vídeo e compartilha com alguém se isso foi bom para sua vida. Por hoje é só, fiquem com Deus e até mais!